Os materiais que você vai utilizar para fazer este trabalho são as tiras de malha da Fial. Nós vamos utilizar na cor 85, que é a cor lilás. Então, ela vem indicada aqui para agulhinha 7 milímetros, mas nós vamos utilizar a 8 milímetros. Esse cone ele vem com 700 gramas e a composição dele é 85% algodão. Então, nós vamos utilizar com agulha 8 milímetros e você vai precisar também de uma agulhinha de tapeçaria para fazer o acabamento. Estes são os materiais para essa aulinha. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo a laçada inicial e você vai trabalhar 33 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a 33. Depois que você trabalhar aqui as 33 correntes, você terá uma medida. Eu vou medir aqui para você. 38 centímetros de correntinhas. Então, algumas considerações aqui. Esse ponto, ele é múltiplo de 10 mais 3. Então, ou eu faço com 33, ou com 43, ou com 53 e assim por diante. Ele é sempre múltiplo de 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50. E a esse total que eu vou fazer, eu somo mais 3. Então, por isso que ele é múltiplo de 10 mais 3. Ele pode ser trabalhado com barbante 6 ou com barbante 8. Não tem problema, vai dar certo da mesma forma. Só que você vai trabalhar pela medida, porque se você trabalhar 33 correntes no barbante 8 ou 6, ele vai ficar super pequeno. Então, trabalha 38 centímetros de correntes para começar, trabalhando pela medida. E a quantidade de correntes que der, você adapta para uma quantidade que seja múltipla de 10 mais 3. Por exemplo, professor, o meu deu 40 correntinhas. Então, você tem que colocar mais 3 para dar certo a quantidade para começar o ponto fantasia. Aí você coloca 43. Mas deu 50. Coloca mais 3, então vai dar um total de 53 e assim por diante. Então, aqui para quem assiste as nossas aulinhas em outros países, idioma espanhol, são 33 cadenas para começar, ou quem assiste também com o idioma inglês, chain, que significam as correntinhas, são 33. Agora que a gente já fez, então, as 33 correntes, a gente vai trabalhar a primeira carreira do nosso ponto fantasia. Por que a gente chama de ponto fantasia? Porque não é um ponto que tem um nome específico no crochê, como ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto. Ele é um ponto fantasia porque ele mescla vários pontos e forma um desenho, uma trama diferente. Por isso que a gente chama de ponto fantasia. Então, agora a gente vai pular aqui 3 correntinhas para o ponto alto e mais 2 para o espaço que a gente vai deixar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou na próxima correntinha e faço 2 pontos altos. 1 e 2. Agora, eu vou fazer uma corrente de espaço. Vou fazer no próximo ponto um ponto alto. No ponto seguinte, eu vou fazer também um ponto alto. E no próximo ponto, eu também vou fazer um ponto alto. Então, são 3 pontos altos que eu trabalho aqui. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço. Vou no próximo ponto, na próxima correntinha, e faço 2 pontos altos. Eu vou pular aqui agora 2 pontos na base e no seguinte eu vou fazer um ponto alto. Então, veja que agora eu começo a repetir a sequência do ponto, porque eu comecei com ponto alto, pulei 2 pontos, fiz os 2 pontos altos no ponto seguinte, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos no ponto seguinte, e fiz aqui e pulei, aliás, 2 correntinhas da base. Agora, eu começo aquela sequência novamente. Faço um ponto alto,
pulo 2 pontos, faço 2 pontos altos no ponto seguinte, no mesmo ponto, vou fazer aqui uma correntinha de espaço agora, vou no ponto seguinte, vou trabalhar um ponto alto, no próximo ponto eu também trabalho um ponto alto, e no ponto seguinte eu trabalho mais um ponto alto. Faço a correntinha de espaço, faço aquele grupinho de 2 pontos altos no próximo ponto. Ó. Agora, eu vou pular aqui 2 pontos da minha base e no seguinte eu vou fazer um ponto alto. Ó, e agora eu vou recomeçar a sequência. Vou fazer mais uma sequência aqui. Então, eu fiz o ponto alto, vou pular 2 pontos da base, e no seguinte eu faço o grupo de 2 pontos altos, na mesma correntinha. Uma corrente, faço 3 pontos altos agora nas próximas 3 correntes. Um para cada corrente de base. 1, 2 e 3, uma corrente de espaço. Faço agora o grupinho de 2 pontos altos na corrente seguinte. Pulo 2 pontos e termino com um ponto alto no último ponto da base. Então, eu tenho aqui a minha primeira carreira pronta. Agora, para a próxima carreira, você só vai repetir essa sequência da primeira carreira. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes para subir, viro o trabalho, vou fazer aquele grupo de 2 pontos altos agora e vou fazer naquela correntinha de espaço que eu fiz na carreira anterior, antes daquele grupinho de 3 pontos altos. Então, eu vou na correntinha, ó, fiz as 3 correntes, vou naquela correntinha de espaço, faço meus 2 pontos altos. Uma corrente de espaço. Vou no grupo de 3 pontos altos, repito. Ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente de espaço. Vou no espacinho da base antes dos 2 pontos, faço os meus 2 pontos altos naquele espaço. E agora eu mantenho o ponto alto sobre ponto alto, ó, e vou começar a sequência novamente. O desenho do ponto ele vai ficando assim. Agora, eu vou lá naquele espacinho de corrente, vou fazer o meu grupo de 2 pontos altos. Então, já estou repetindo o desenho do ponto. Primeira sequência. Uma corrente, 3 pontos altos. Então, é só repetir a sequência da primeira carreira sempre. Ela vai ficando certinha. Faço aqui uma corrente de espaço, porque é a base para os meus 2 pontos altos da próxima carreira. E na correntinha de espaço, então, eu faço o grupo de 2 pontos altos. Ó, todo o seu trabalho ele vai ficando assim. Esse desenho ele vai formando. Você vai fazer mais uma vez a sequência, vai terminar com um ponto alto. Então, vamos fazer aqui só para terminar essa segunda carreira. Ó, fiz as 2 correntes, vou fazer aquele ponto alto, certo? Agora, faço os 2 pontos altos lá na próxima correntinha, antes daquele grupo de 3 pontos altos. Faço a minha correntinha, que será a base para a próxima carreira, né? E repito aqui 3 pontos altos agora. 1, 2 e 3. Uma corrente de espaço. O grupo de 2 pontos altos na correntinha. E termino a minha carreira com um ponto alto. Então, eu tenho aqueles 5 pontos altos que eu pulei no início da carreira anterior.
as 5 correntes, perdão, que eu pulei, eu vou contar 1, 2 para o espaço, 1, 2, 3 para o ponto alto. Nessa terceira é que eu faço aqui o meu ponto alto. Ó. Terminei a minha segunda carreira. Agora, você só vai repetindo a mesma sequência até dar o comprimento. Nós vamos trabalhar aqui em torno de 60 centímetros de comprimento. Dependendo da largura que você fizer, você vai calcular o comprimento para o seu tapete. Depois que você trabalhar os 60 centímetros de comprimento, o seu tapetinho ele vai ficando assim. Lembrando que você pode trabalhar a largura que você desejar, ele é múltiplo de 10 mais 3. Você pode, então, começar com 43, com 53, com 63 correntes, assim por diante. Agora, a gente vai fazer o acabamento do nosso tapete. Ó, então, fica bem fechadinho o ponto, fica bem bonitinho, bem diferente. Agora, a gente vai fazer o acabamento dele. Então, agora aqui para o acabamento, a gente vai subir 3 correntes para o ponto alto. Eu vou trabalhar uma carreira de pontos altos ao redor de toda a peça. Então, só que ao invés de eu pegar nos buraquinhos aqui, para não ficar aquele buraco do acabamento, eu pego no ponto de baixo. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, nesse primeiro espaço, 2 pontos altos, pegando na alcinha do ponto de baixo, não nesse já logo da lateral. Porque eu puxo de baixo para cima e preencho aquele espaço para não ficar buraco no acabamento, né? Ó, vou na próxima lateral de carreira. Ao invés de pegar aqui nesse buraquinho, eu pego na alça de baixo. Eu procuro uma alcinha aqui do ponto de baixo e pego ali naquela base para fazer o meu ponto alto. Ó. Lembrando que eu estou colocando 2 pontos cada lateral porque eu estou trabalhando com tira de malha. Se você for trabalhar com um barbante 6, um barbante 8 mais fino, provavelmente você vai ter que colocar 2 pontos na lateral da carreira e 1 ponto entre uma lateral e outra, nesse nozinho que fica aqui entre uma lateral e outra de carreira. Então, fica a dica, tá? Agora, eu vou seguir fazendo os meus pontos altos. 2 pontos altos para cada lateral de carreira, para todo esse lado do tapete. Então, vai ficando assim, ó. Fica fechadinho. Quando você terminar a carreira de pontos altos desse lado, ela vai ficar dessa forma. Agora, eu vou virar o trabalho. Eu vou fazer o último ponto alto aqui na última correntinha, bem no canto. Ó. E para virar no canto agora, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou subir 3 correntes. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos nessa lateral de carreira. Então, eu pego também no pontinho de baixo, para não ficar buraco. Vou fazer um ponto alto aqui, mais um ponto alto nessa mesma base. E agora, aqui para a ponta, eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto da base. Ó, aqui eu já virei com o canto, então não preciso fazer aquela virada tradicional. Se eu faço dessa forma, ele já segue retangular. Então, nessa parte de baixo, eu tenho aquelas 2 correntinhas que eu pulava, a correntinha do grupo de 2 pontos, as 3 correntinhas dos 3 pontos altos. Eu vou trabalhando um ponto alto dentro de cada ponto. Então, ó, dentro das 2 correntinhas que eu pulei, eu faço um ponto alto para cada uma. Naquela correntinha onde eu fiz o grupo de 2 pontos altos, eu faço um ponto alto também. Um ponto alto para cada correntinha daquelas 3 onde tem os 3 pontos altos. Ó, então, eu vou fazendo um ponto alto para cada correntinha do início do trabalho. Se tem 2, faço dentro das 2. Faço uma, faço 2. O meu trabalho, ele vai ficando assim, ó. Virou certinho. Então, agora você vai trabalhando dessa forma até o final. Aqui na lateral, você trabalha como a primeira lateral, normalmente. Vira no cantinho sempre com essa viradinha aqui que a gente ensinou nesse canto. E aqui na ponta,
Na outra ponta, né, você vai trabalhar um ponto alto para cada ponto da base, que já tem os pontos no mesmo sentido. Ó, ele vai ficando assim. Quando você terminar o acabamento, ele vai ficar dessa forma. A tira de malha, quando a gente termina uma peça, a gente tem que dar forma para ela aqui, porque tanto a tira de malha quanto o fio de malha, você precisa arrumar a peça no final, ajustar. Ela vai ficando meio tortinha, meio onduladinha, mas para fio de malha e tira de malha isso é normal. Agora aqui no final, a gente vai terminar com 2 pontos altos naquele ponto da lateral. Então, eu vou pegar no ponto de baixo para não ficar buraco. Ó, faço mais um pontinho aqui. E o último ponto alto eu coloco dentro daquela terceira correntinha das 3 que eu subi nessa carreira do acabamento. Ó, para ele ficar retinho ali com a lateral do trabalho. Olha só como vai ficando retinho aqui, ó. Se você quiser agora, você pode fazer mais uma carreira de ponto alto sobre ponto alto, porque agora você já tem os pontos da base. Agora é só trabalhar ponto sobre ponto. Então, se você quiser fazer outra carreira de acabamento, você sobe as 3 correntes, faz mais 2 pontos altos aqui nessa lateral de carreira, pegando no ponto de baixo, e depois segue ponto sobre ponto. Para todos os cantos você trabalha dessa forma. Agora aqui para o acabamento, a gente coloca esse fio do arremate na agulhinha de tapeçaria. Trago o ponto lá por trás do ponto anterior e saio no seguinte. Fico lá na parte de trás. Agora eu viro o trabalho, porque eu vou esconder esse fio, levando ele lá para a parte de baixo. Até chegar na base dos pontos altos. A gente tem que puxar um pouquinho, às vezes, para não furar a tira de malha. Às vezes pode acontecer da agulha sair no meio dela. Então, a gente puxa um pouquinho, estica o ponto. E aí sim puxa o fio. Agora, eu vou escondendo aqui pelos pontos. Posso até dar um pontinho de arremate novamente, se você quiser, para deixar ele mais seguro. Ó. Deixa eu colocar o fio aqui novamente. Depois que eu achar que ele está bem seguro, eu corto o fio. Terminei o meu tapetinho, aqui o avesso dele, aqui o direito. Você pode fazer no tamanho que você desejar, conforme o ambiente que você quer usar o tapete, né? Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho de tapete de crochê para iniciantes, bem fácil, bem rápido de fazer, para a sua coleção de tapetes de crochê.